Olá, quero começar agora uma série de vídeos pensando nos salmos. E a ideia é pensar nos salmos para meditar, falando de cada vez um salmo e pensando nele, refletindo em poucas palavras. Eu quero começar essa série de meditações sobre o livro de Salmos com o Salmo primeiro dos Salmos, que eu vou fazer sete vídeos para falar sobre esse salmo. Nós vamos começar agora então com o Salmo 1, o versículo 1 do Salmo 1, que diz: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Esse é o Salmo 1, versículo 1. E ele nos fala sobre três coisas a serem deixadas para ter uma vida verdadeiramente feliz. O salmista, quando ele abre esse salmo, ele usa a expressão feliz, verdadeiramente feliz. Nas versões mais antigas, mais tradicionais, a gente encontra a expressão bem-aventurado, que é, na verdade, a expressão feliz, verdadeiramente feliz. Então, o salmista nos apresenta três coisas a serem deixadas para a gente ter verdadeiramente uma vida feliz. Primeira delas, não seguir o conselho dos ímpios. O texto nos diz para a gente não andar dando ouvidos, atenção ao conselho dos ímpios, mas andar ouvindo o conselho do Senhor. Essa deve ser a nossa vida. Primeiro livro dos Reis, capítulo 10, versículo 8, diz: Como deve ser feliz o seu povo, que privilégio para os seus oficiais estarem em sua presença todos os dias, ouvindo sua sabedoria. O texto então diz que é muito mais prudente, muito mais sábio estar ouvindo os conselhos do Senhor. O salmista então começa a sua caminhada para a felicidade, o segredo da vida feliz, o segredo da verdadeira felicidade, dizendo que nós precisamos deixar o conselho dos ímpios, estar atento ao que estamos ouvindo, estar atento ao que estão nos aconselhando, onde vamos buscar o conselho. E a pergunta aqui é: que conselho você tem ouvido? Que conselho você tem ouvido? Segundo ponto, segunda coisa que nós precisamos deixar para uma verdadeira vida feliz é nem se detém no caminho dos pecadores. O salmista diz isso, né? Nem se detém no caminho dos pecadores. A gente precisa estar vivendo, caminhando no caminho do Senhor, seguindo o caminho que o Senhor nos fez. Muitas vezes a gente vê ao nosso redor coisas erradas, pessoas erradas, e paramos para dar atenção a eles, paramos a dar atenção na ação errada, no agir errado. Mas nós devemos nos deter e nos moldar no molde divino, no molde de Deus. O texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz: Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Não imitem o comportamento, não imitem o costume. Essa é a orientação de Romanos 12, versículo 2. Não se deter no caminho dos pecadores. É a segunda orientação a deixar para viver uma vida verdadeiramente feliz. E a pergunta é: diante de quem você tem parado? Diante de quem você tem parado para dar atenção? Diante de quem você tem estabilizado ali para ficar atento às condutas, aos costumes, aos comportamentos? Deixar isso é caminho de felicidade. Mas o salmista nos apresenta o terceiro ponto para a gente deixar, para ter uma vida verdadeiramente feliz. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não se assentar na roda dos escarnecedores, mas é preciso então adotar as práticas dos verdadeiros adoradores do Senhor, seguir os adoradores do Senhor, seguir em especial o que Cristo Jesus nos deixou como o ensino. Há muita gente que nos chama para dar conselhos que não são das coisas de Deus. Há muita gente que nos leva a pensar e ver os comportamentos, os costumes deles, que não são comportamentos de alguém que está caminhando para a verdadeira felicidade, porque não são comportamentos de Deus. E há muitos que estão escarnecendo, ainda zombando naquilo que é de Deus, daqueles que seguem a Deus, daqueles que fazem a vontade de Deus, e há muita gente se assentando para escarnecer também. Alguns dizem: eu não escarneço não, mas está sentado, está do lado, está parado junto com essas pessoas, com esse povo, com essas coisas que escarnecem, que falam contra, que zombam de Deus. É preciso prática verdadeira de estar adotando as práticas dos verdadeiros adoradores, as práticas de Cristo Jesus. A terceira pergunta que esse texto nos faz pensar é: com quem você está ficando? Com quem você está ficando e se moldando?
O que está moldando a sua vida? Quando paramos, nos assentamos junto àqueles que escarnecem de Deus, fazem contra a vontade de Deus e zombam de Deus, nós estamos nos moldando a eles. Com quem você está ficando e se moldando? Esta é a orientação do Salmo. Salmo 1, versículo 1 é precioso para nós e eu gostaria que você estivesse atento a ele. Feliz aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Que Deus abençoe a sua vida, que esta palavra venha te ensinar a cada dia, em cada momento. Deus abençoe.